Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Leonardo Lopes aqui, professor de vocês, continuaremos nosso assunto sobre planejamento e gestão estratégico, ainda nesse segundo eh, capítulo, vamos dizer assim, né, do nosso conteúdo, na segunda parte, planejamento estratégico de hoje no futuro. A gente já estudou até agora o ambiente estratégico, né, o contexto inicial com os conceitos iniciais e estamos dando continuidade, na verdade, ao estudo sobre planejamento estratégico em si, né? E nesse estudo do planejamento estratégico, nós estamos abordando e falando sobre diversas ferramentas, procedimentos, etc., que nos ajudam na estruturação desse planejamento estratégico. A aula passada nós falamos sobre o portfólio, né, qual o conceito de portfólio, né, o que é que significa, seria levar consigo páginas numeradas, e aí tem uma afirmação aqui que se possa decidir com correção em que segmento de mercado atuar adequadamente, que você tem de pesquisar o mercado e o público que quer entender o seu público para poder ofertar o serviço, o produto mais adequado, né? Essa análise, o que vem a ser análise de portfólio, o que é o portfólio em si, ok? E voltando aqui, dando continuidade na aula de hoje, nós vamos abordar duas ferramentas, vamos dizer assim, não necessariamente ferramentas. Um é um procedimento, uma é ferramenta e outro procedimento. A próxima é a análise de Hamel e Prahlad, e vamos dar início também a essa questão da visão do futuro. Não vamos chegar a ver a matriz de Ansoff hoje, certo? Porque ela é mais adequada a gente ver com o assunto que vem em seguida, mas tudo bem. O que é essa análise de Hamel e Prahlad, a início de conversa. Pronto. Esses dois moços aqui, que vocês estão vendo, são justamente os criadores, vamos dizer assim, desse tipo de análise, né? Hamel e Prahlad. E essa análise, desenvolvida por esses dois aqui, Hamel e Prahlad, tem até um pouco aqui do currículo dos dois, né? Um é professor de administração da Universidade de Michigan e o outro da Escola de Administração de Londres, né? Então são duas pessoas com um certo gabarito. E aí, sobre isso, eles criaram essa análise da perspectiva da competência central da organização, né? Analisar a perspectiva da competência central, ao que se propõe determinada organização, né? Como identificar isso, né? É um ponto, se nós pensarmos bem, diversas importante quando se fala de planejamento central, de planejamento estratégico, uma vez que lá é delimitado o objetivo, toda a parte central em que vão ser delimitadas todas as outras ações da organização, da empresa. Bem, vamos lá. Levando-se em conta que os cenários da acirrada competitividade advindos da globalização, ou seja, a globalização trouxe o crescimento da competitividade. Um exemplo aqui a gente tem como o próprio Brasil, com a abertura do comércio a partir da década de 90, né, que houve um boom do empreendedorismo no Brasil, mesmo que de forma desordenada, mas é real que por conta da globalização, a abertura da economia brasileira, vamos dizer assim, do comércio brasileiro na década de 90, se deu por conta da globalização e teve um impacto positivo, principalmente quanto à competitividade, né, o acerramento da concorrência no mercado brasileiro. Então, torna-se cada vez mais necessário que as empresas empreendam, né, em seu ambiente interno. Olha só, isso é importante, então, empreender não só no seu ambiente interno, ou seja, para o seu público-alvo, mas para o seu público interno também, né? São as pessoas que fazem parte da organização, sobretudo em sua hierarquia organizacional. Hierarquia organizacional, nós podemos atrelar isso também à estrutura organizacional. Como eu vou organizar a minha organização? Como é que eu vou estruturar a minha organização? Como é que vai ser o escalonamento hierárquico da minha organização? Como é que vai ser o modo de enfrentamento das adversidades o tipo de comportamento que a minha organização vai ter no mercado? Qual o tamanho dela? Como eu vou me portar no mercado? Como eu vou me apresentar?
certo? Então, sobretudo sua arquitetura organizacional, mudanças que levem à flexibilidade e a novos formatos internos que contribuam para o incremento da competitividade. Então, elementos de grande relevo na sobrevivência das organizações. Então, a gente pode ver aqui que essa análise, a gente depreende aqui que essa análise, ela deve ocorrer primeiramente de maneira interna na organização, certo? De maneira que, inclusive, reestruture a minha organização se preciso for. Né? Que são essas mudanças que vão fazer com que a minha organização se torne algo flexível, né? E que novos formatos internos contribuam para o incremento da competitividade. Ou seja, eu posso formatar internamente a minha organização em que isso possa impactar positivamente a minha competitividade. Os autores nos alertam para o cuidado da organização no momento de entender e satisfazer as necessidades do cliente. E aqui, gente, eu quero que vocês se atentem a esses dois termos, necessidades, não, o outro ainda não tem aqui, mas principalmente necessidade, né? Entender e satisfação de necessidade. Pronto. Satisfação de necessidade, o que é que vem a ser, como é que eu enxergo, como é que eu entendo essa questão da necessidade do cliente. Você sabe que existe uma diferença entre necessidade e desejo, né? A gente vai ver aqui mais à frente. É algo que a gente estuda mais aprofundado em marketing, porque lá é trabalhada essa questão da perspectiva e da percepção da necessidade e desejo do cliente para oferecer aquilo que o cliente realmente precisa. Por acreditar que o cliente não tem conhecimento necessário para identificar aquilo que necessita, as organizações têm uma maior responsabilidade por não somente atender às necessidades de seus clientes, mas identificá-las antecipadamente. Antecipar as necessidades dos clientes, isso é uma ferramenta, isso é um procedimento muito importante no posicionamento de toda e qualquer empresa. Em vez das organizações perguntarem aos clientes o que eles desejam, devem identificar quais são as necessidades e desejos não atendidos. Vantagem competitiva. E aí, quando a gente vai falar sobre vantagem competitiva, o que seria essa vantagem competitiva, né? O que a vantagem competitiva pode entender como diferenciação, vamos dizer assim. Como eu ofereço meu produto, há uma diferença no próprio produto, em que elemento eu vou me diferenciar, seja no produto, a qualidade do produto, na prestação de serviço, no preço, na minha distribuição, certo? Na análise de Hamel e Pralada, existem dois tipos de necessidades, que são as necessidades declaradas e as necessidades reais. As declaradas, elas são expressas pelo cliente, né, seja lá de modo oral ou escrito, e quando eles são questionados. Né? Então, quando eles são questionados, eles expressam essas necessidades. As necessidades declaradas demonstram as particularidades dos clientes, gerando informações inconsistentes. Já as reais, elas precisam ser percebidas pelas organizações e representam verdadeiramente o que o cliente deseja no dia a dia. Então a gente tem um exemplo aqui, ó. As necessidades reais ou declaradas, por exemplo, alimentação, as reais, aonde se enquadra, seria como a gente pode entender, um subgrupo, uma delimitação da necessidade real. Pronto. Vamos entender o seguinte: a necessidade declarada, elas são intrínsecas, elas são internas, né? E a necessidade real é como eu externo essa necessidade declarada. Ou eu posso entender necessidade real como desejo. Por exemplo, alimentação, como é que eu vou externar isso? Atrás de nutrição, prazer, sabor agradável, satisfação, vários elementos que se enquadram como uma necessidade de alimentação. Veículos automotivos, eu posso entender, ter necessidade de um veículo para uma necessidade real de transporte ou para necessidade de status. Exemplo, quem compra uma Ferrari, ele não está necessariamente suprindo a necessidade dele de transporte, e sim a questão de status, ok? Muito diferente de quem compra um Fusca, sei lá, e aí sim ele está suprindo a necessidade de transporte, mas todos, vamos dizer assim, dentro da necessidade declarada automotiva. Televisor, e aí seriam necessidades reais, de busca de informação, qualidade de imagem, entretenimento, tecnologia e etc. Então, a necessidade declarada é algo natural, vamos dizer assim, ok? E a necessidade reais é como eu externo, como eu classifico essa necessidade natural.
Os autores, eles ainda questionam a visão clássica de concorrência, essa visão que se tem hoje, né? Isso gera substituição do planejamento estratégico em estrutura, em arquitetura estratégica, foi o termo que ele usou antes, no começo, né? Naquele conceito lá dos dois autores. Os gerentes eles devem sair dessas monótonas rotinas de reengenharia e desenvolver a capacidade de prever o futuro, definindo uma intenção estratégica e ampla para conduzir a organização nessa busca, descobrindo maneiras de alavancar recursos e estender as fronteiras da imaginação corporativa, revitalizando a maneira de criar novos negócios. Ou seja, o que ele está falando aqui é que essa maneira, esse método, essa metodologia gerencial usada hoje em dia, em que eles chamam de monótona, né, que é rotineira, ele deve dar espaço a uma nova metodologia que busque uma previsão de futuro em busca da criação de novos modelos de negócio. Eu vi recentemente uma matéria muito interessante lá na China, salvo engano, com os fechamentos dos shoppings e cinemas, principalmente por conta da pandemia, os proprietários eles começaram a alugar as salas de cinema para jogadores de videogame. O que é que eles vendiam? Aí, qual era o produto? Era a experiência. Qual a experiência? A experiência de você jogar um videogame numa tela de cinema. Então eles cobravam por hora. E assim eles conseguiam monetizar ainda assim, né, o espaço lá que estava totalmente inutilizado, né, parado. Então, a partir do momento em que ele... E aí foi o quê? Foi pode-se enxergar uma visão de futuro, foi a identificação de oportunidade, certo? E foi criado um novo modelo de negócio, ok? Que é a alocação de telas de cinema para jogadores de videogame, certo? Com isso, o foco da alta administração, nível estratégico, a gente falou, né, sobre os níveis organizacionais, da estrutura organizacional, que eu tenho o nível estratégico, o tático e o operacional. Então, a alta administração se estabelece no nível estratégico. Então, o foco da alta administração ela deve ser desenvolver em todos os seus trabalhadores as habilidades e conhecimentos essenciais para que elas possam produzir os produtos mais representativos para a organização, maximizando a sua eficiência e eficácia para alcançar seus objetivos estratégicos. Como é que eu poderia fazer isso? Bem, lá na delimitação, que a gente viu lá nas primeiras aulas, a missão, visão e valor. Principalmente quanto aos valores, tentar... a alta administração ela tem que ter essa habilidade de fazer com que os seus trabalhadores, os colaboradores da organização, comprem a ideia de missão, visão e valor e objetivo estabelecido pela empresa, certo? Porque, segundo o autor aqui, vai fazer com que eles se engajem muito mais e aí a produção aumente, né, maximizando sua eficiência e eficácia para alcançar seus objetivos estratégicos. As competências essenciais, centrais da organização, que é onde foi falado lá no início, no primeiro slide, lá que eu mostrei a foto deles dois, né? As competências essenciais centrais da organização, somada aos benefícios ou necessidades atendidas, né? Benefícios oferecidos aos clientes e necessidades dos clientes atendidos, produzem produtos, bens e serviços que atendem às expectativas do cliente. E aí a gente vai entender essa questão de expectativa, o que é que vem a ser também aqui logo mais à frente. E aí os autores eles elencam 3 características fundamentais de identificação de competências essenciais centrais da organização. Ou seja, como é que eu vou identificar quais são minhas competências centrais, qual é o meu foco, vamos dizer assim, da organização? Qual é a minha competência central? Daquilo que eu ofereço, o que é o mais importante? Né? O que é que está no centro da minha organização? E aí, as 3 características fundamentais a ampla variedade de mercado, a escalabilidade, saber o quanto esse mercado, o quanto meu produto abrange ou abarca, ou pode crescer, ou pode ser oferecido a nível de mercado, se é regional, se é numa cidade, se é numa região, se é numa micro-região, se é numa macro-região, se é no estado, se é numa região do país, se é num país, se é no continente, se é no mundo, certo? Benefícios proporcionados aos clientes, que tipo de benefício atrelados ao oferecimento do meu produto, além do produto, eu ofereço para o meu cliente e qual o meu diferencial da concorrência, né? O que é que eu produzo que
eu não consigo ser imitado, certo? Não consegue a concorrência não consegue imitar, ou então que eu produzo, e que por mais que ela imite, não tem a mesma excelência do que o meu produto, certo? A gente pode até fazer um paralelo aí. É por isso que há, então, hoje em dia, essa supremacia, vamos dizer assim, como marca dos iPhone, né? Porque entende-se que o diferencial do aparelho lá é a qualidade, que os outros, a Samsung e o Xiaomi ainda não conseguem copiar, né? De maneira perfeita. Por mais que eles façam o smartphone com os mesmos conceitos, mesmas funções, mas no nível, na questão qualidade, né? Onde se prende muito a questão dos iPhones e tal, entende-se que os outros produtos não consigam chegar a oferecer ainda. Então, né? Prever acesso potencial a uma ampla variedade de mercado, eu tenho que entender. O meu produto, ele prevê um acesso potencial a uma ampla variedade de mercado, ou seja, se eu tiver uma demanda muito grande, eu posso atender, né? Eu tenho escalabilidade para isso. 2, é uma contribuição significativa para os benefícios percebidos pelos clientes do produto ou serviço final, ou seja, aquilo que o produto que eu ofereço proporciona um benefício, né, que são percebidos pelo meu cliente, né? Então é um significativo esses benefícios oferecidos dentro da experiência que eu ofereço com o meu produto. Então, e o 3 é de difícil imitação pelos concorrentes, né? Há um ineditismo naquilo que eu ofereço. Então, a partir da identificação dessas 3 características, e aí eu vou entender qual é. Por exemplo, eu ofereço um produto X. E aí eu faço a primeira pergunta aqui. Será que isso que eu ofereço, né, ele prevê um acesso potencial a uma ampla variedade de mercado? Aí eu entendo assim, não, eu não tenho uma escalabilidade tão grande. Então já não é esse a minha competência central. É uma contribuição significativa para o cliente. O meu produto ele oferece um benefício, né, significativo para o cliente que supere todas as expectativas. Eu posso entender, não é. Entende-se que o meu produto é mediano quanto a isso. E aí eu faço, é de difícil limitação pelos concorrentes, imitação na verdade, é meu diferencial da concorrência, aí eu entendo, pronto, é isso aqui. Não tem ninguém que ofereça esse tipo de produto que eu ofereço. Então pronto, essa é a sua competência central. E aí é em cima dessa competência central que você deve esboçar todos os elementos referentes ao seu planejamento estratégico. Essa questão de valor, gente, que eu vim falando, presta atenção. Valor, não devemos centrar essa questão de valor única e exclusivamente à questão monetária, né? A unidades monetárias, dinheiro. Então, valor, para o cliente, o valor é a diferença entre percepção, né? Quanto aos benefícios percebidos da compra, ou seja, as sensações, as experiências que o produto trouxe para ele, e o uso dos produtos, e os custos que eles incorrem para obtê-lo. Ou seja, o valor é o seguinte: aquilo que aquele produto me proporcionou, valeu o custo que eu paguei? O custo que eu paguei? E o custo que eu paguei, entenda como custo também, não só o custo monetário. A gente vai ter um quadro aqui mais à frente que tem tudo isso. Se essa diferença, vamos dizer assim, for positiva, tende a ser um valor positivo. Se essa diferença, ou seja, não me trouxe uma experiência tão boa, não. Então eu acho que eu paguei foi demais. Sei lá, vamos supor que uma coisa bem estranha. Uma festa, pronto. Uma festa aí que todo mundo tava falando, uma casa de show nova, uma boate nova e tal, ou uma banda nova, e todo mundo falou e tal. E aí você vai lá, pronto, você pagou, certo? Pronto, aí isso foi os seus custos aí. Teve o custo com deslocamento, custo com o ingresso, custo com suas roupas e tal. Todo esse conjunto de custo entra no elemento custo. E aí chega lá na festa, os benefícios, né? A banda, o som não estava ruim, a banda não era essas coisas, a festa, o lugar também não era essas coisas, então pronto. Se você entende que não valeu a pena, tende o seu valor ser negativo, você não dar tanto valor para aquele produto. Né? As suas expectativas não foram atendidas. Entenda a expectativa como um copo. Pronto, um copo vazio é a sua expectativa. E uma jarra de água são os benefícios. Se eu encho esse copo pela metade,
eu não atendi minhas expectativas. Se eu encho até a borda, eu atendi minhas expectativas. Se eu derramo, eu encho o que derrama, eu superei minhas expectativas. Ok? Então é isso. Pronto, aqui para a gente entender melhor essa questão de valor para o cliente. Então, o valor para o cliente é a diferença entre os benefícios e os custos. Quanto a benefício, eu tenho o valor total, custos e benefícios que o cliente recebe de um determinado produto. E aí eu tenho o valor do produto, né, o valor que aquele produto me traz, seja um valor sentimental, seja um valor pessoal, seja lá o que for, o valor dos serviços agregados a esse produto, o valor pessoal e o valor da imagem, ok? Vamos lá. Aí os custos, então, conjunto de custo em que o cliente incorre para avaliar, obter, utilizar e descartar também o produto. E aí nós temos o custo monetário, né, o valor mesmo, em dinheiro daquele produto, o custo de tempo, o custo que demora para você ter acesso ao produto, ou até mesmo a durabilidade dele, vamos dizer assim, custo de energia física, o que você teve que despender de maneira física para poder ter esse produto, e o custo psíquico, né? O quão o tamanho do esforço psicológico que você teve que fazer para poder adquirir esse produto. Aí, professor, mas existe esse tanto de coisa de maneira inserida em custo e valor? Existe. Se você pensar bem, existe. Certo? Para todo e qualquer produto que você tende a adquirir, de maneira intrínseca, implícita ou explícita, você tem, né, em todo esse trâmite, né, de dar valor ou não para o seu cliente, na experiência de compra. Olha só, e quem falou isso aqui, esse quadro aqui é do Philip Kotler, é o pai da administração do marketing, certo? Você, de maneira implícita ou não, você exerce todos esses elementos, vamos dizer, executa, não sei se é esse o termo certo, ok? O valor do produto, valor de serviço, valor pessoal, valor de imagem, custo monetário, custo de tempo, custo físico e custo psíquico ou psicológico. Então, só para entender, voltando aqui ao quadro, o valor é a diferença entre os benefícios percebidos menos os custos percebidos. Os benefícios recebidos e os custos percebidos. Ainda falando de planejamento de estratégia, agora eu vou falar sobre essa questão aqui rapidinho da visão de futuro. Né? Visão de futuro nada mais é do que uma capacidade que o gestor deva ter para se antever a oportunidades, desafios. Oportunidades e desafios. Né? A capacidade de previsão de futuro do setor, de qualquer setor, ela ajuda os gestores a entender 3 perguntas. Que novos tipos de benefícios devemos procurar oferecer aos clientes daqui a 5, 10 ou 15 anos? Okay? Que novas competências precisamos desenvolver ou adquirir para oferecer esses benefícios aos clientes? Certo? Como teremos que reconfigurar a comunicação e o trato com o cliente durante os próximos anos? Ou seja, como é que eu vou começar, como é que eu vou moldar o meu produto para ele ser oferecido para o meu cliente no futuro? Se eu vou ter que substituir o meu produto, sim, existe essa a possibilidade de eu substituir o meu produto, eu não vou mais oferecer esse produto, então que tipo de novo produto? Se eu vou alteração no meu público, o meu público vai mudar, certo? Então eu tenho que ver que tipo de produto eu vou começar a oferecer agora, já que meu público vai mudar. Então é uma visão de estratégia muito interessante. Então essa visão de futuro, ela nos ajuda e não só para os gestores de qualquer empresa, até para a gente mesmo na organização pessoal, certo? E o desenvolvimento da previsão é preciso também identificar e ser capaz de explorar as oportunidades que são não percebidas por outras empresas, certo? Em virtude do desenvolvimento antecipado e consciente de capacidades. Combinar a imaginação empresarial, acesso aos recursos em nível mundial e compromisso de empresas com oportunidades que, em seus estágios nascentes, ou seja, quando elas estão lá no período ainda embrionário, mal parecem válidas para atrair a atenção da alta gerência. Né? É essencial para a capacidade de criar futuro. Em empresas em fases embrionárias, esses estágios nascentes que são falados aqui, gente, muitas dessas empresas, principalmente as startups, elas têm um modelo ou oferecem um produto, às vezes, irreal
para muitas pessoas, para muitas mentes, e entende-se que o produto oferecido não vai ter nem demanda, certo? A questão de identificar uma oportunidade naquilo é bem subjetivo, ok? Por exemplo, hoje em dia já se fala, é uma realidade, não está ainda em acesso, vamos dizer assim, para o público de massa, mas já é uma realidade, por exemplo, carros elétricos. Já, carro elétrico sim, né? Mas carros sem motorista, ok? Carros autônomos, vamos dizer assim, certo? O carro elétrico mesmo já foi uma utopia há algum tempo. Hoje em dia é a realidade, ok? Inclusive é um dos motivos que se atrelam à crise do setor automobilístico, como a Ford, por exemplo, ok? Então essa capacidade de identificar, né, oportunidades, principalmente em empresas que estão em estágio nascente, é uma das características também para a capacidade de criar futuro, quando a gente fala na visão de futuro do planejamento estratégico. Ok, pessoal? Bem, é isso aí. Próxima aula a gente dá continuidade a outra. Agora sim a gente vai falar de uma ferramenta em si, que é a matriz Ansoff, que nos ajuda na estruturação do nosso planejamento estratégico. Ok? Bem, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida aí, podem entrar em contato comigo. Valeu, até mais.